Provérbios, capítulo de número 10. Vocês estão animados hoje? Hoje vocês vão falar em línguas. Vocês estão animados? Vocês vão aprender hebraico hoje. Então vocês vão sair daqui falando hebraico. Nós vamos aprender uma língua hoje. Pelo menos uma palavra do hebraico. Uma palavra dessa língua. Nós vamos então olhar o texto bíblico que se encontra em Provérbios, capítulo de número 10. Provérbios, capítulo de número 10. Nós temos estudado, meus irmãos, esse livro. Não tem como fazer a exposição capítulo por capítulo ou versículo por versículo. Nós precisaríamos pelo menos de 31 semanas, porque são 31 capítulos. Nós temos então feito uma leitura geral ou uma passagem geral nos temas e trabalhado partes do livro. Iremos hoje explicar algumas coisas a respeito deste livro. O livro de Provérbios é dividido em três partes. Três partes que são muito interessantes e divisões mesmo muito claras. A primeira delas é do capítulo 1 ao capítulo 9. É o início, a parte inicial, ou a introdução e os conselhos iniciais, onde um pai aconselha o seu filho, onde aparece a figura de uma mulher, como a mulher sendo a sabedoria, e essa mulher então trazendo 4 grandes poemas, e aí é o capítulo 1 até o capítulo 9, toda essa parte. E Provérbios não tem um versículo a ver com o outro. Versículos podem ser separados um do outro, porque um provérbio já tem o seu princípio, já tem a sua sabedoria, já tem o seu ensino. Um versículo só já traz esse ensino. A segunda divisão está a maior delas, do capítulo 10 ao capítulo 29. É a segunda divisão, a grande divisão, é a parte central do livro. Nessa parte, então, é que está a maioria dos provérbios. Fala sobre saúde, fala sobre relacionamento, fala sobre doença, fala sobre riqueza, sobre pobreza, fala sobre estar bem, estar mal, fala sobre diversos assuntos da vida humana. Os capítulos de 10 a 29. E o final, que é o capítulo 30 e 31. São os 2 últimos capítulos. Que algo interessante é, os últimos capítulos não são escritos por Salomão. Os últimos capítulos. Nós iremos depois ler sobre isso e falar sobre esse assunto. Nós teremos apenas mais 2 finais de semana para estudar provérbios. Então nós dividiremos da seguinte forma: nós já tivemos 2 sermões, ou 2 ensinos, na primeira parte, capítulo 1, e depois capítulo 3. Semana passada nós falamos. Os irmãos então podem continuar lendo provérbios, lendo o texto em provérbios. Hoje nós passaremos à segunda parte do livro, e falaremos sobre a primeira, a segunda também. A segunda parte do livro que inicia no capítulo 10, e por isso o capítulo 10, lido e estudado hoje. E falaremos também mais nessa segunda parte, isso na próxima semana. Nós estudaremos o capítulo 24 de Provérbios, que vai nos trazer essa sabedoria que edifica um lar, que edifica uma casa. Provérbios vai falar sobre família, vai falar sobre a necessidade dos pais, dos filhos, compreender a sabedoria, e as mulheres. Isso é que edifica um lar. E no final, iremos estudar os capítulos 30 e 31, falando sobre a sabedoria. E aí trazendo a mulher como um exemplo de sabedoria. E o exemplo da mulher que edifica a casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Nós iremos falar sobre esses temas em Provérbios. Hoje, baseados no capítulo 10, nós estudaremos, meus irmãos, sobre
um tema que é tão bonito em Provérbios, um tema tão lindo em Provérbios. Falar sobre o temor do Senhor, falar sobre a sabedoria, falar sobre buscar sabedoria e ter sabedoria. Sabedoria é um conjunto de habilidades práticas, habilidades para praticarmos mesmo, para viver bem no mundo de Deus. Nós falaremos mais sobre esse tema quando adentrarmos aí no tema. Eu te convido a fazer a leitura do capítulo de número 10, alguns dos seus versículos, são 32 versículos, nós iremos ler alguns versos desse capítulo, o capítulo 10 de Provérbios. É como se fosse um segundo livro, então Salomão vai começar novamente, assim como ele começou no capítulo 1, ele vai começar novamente dizendo assim: Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é o quê? Tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. E eu queria te convidar a lermos esse versículo, que será aí o centro e a base da nossa meditação nessa noite. Vamos ler juntos o verso de número 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos, na boca dos perversos mora a violência. O ódio exercita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E nós sabemos que amor é esse que cobre as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Eu quero ler até o versículo de número 17, fechando aí esse assunto. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona o ensino, a repreensão anda errado. Que Deus, por sua graça, meus irmãos, nos ensine a sua palavra e fale profundamente ao nosso coração. Nós lemos e estudamos no capítulo 1 de que sabedoria é algo que se adquire, é algo que se aprende. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus, Deus dá.
Se alguém quer sabedoria, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, e assim vai adquirir sabedoria, ou seja, sabedoria se adquire, sabedoria se aprende. Sabedoria é uma bênção para todos, é para o homem, é para a mulher, é para o jovem, é para o pai, é para a mãe, é para o filho, é para a filha. Sabedoria é para todos, para todas as pessoas, para todas as idades. Não significa que o sábio vai ser aquele velhinho de cabelo branco, sentado numa cadeira com uma bengalinha nas mãos. Esse é o sábio. Não, tem muito velho tolo, tem muita velha insensata, e tem muito jovem sábio. Isso depende se busca ou não no lugar certo, diante de Deus, diante do Senhor. Então nós chegamos à conclusão de que só existe sabedoria em Deus e sua palavra. A única fonte que traz vida e salvação, sabedoria para procedermos como exemplo nesse mundo de loucos, ensina o capítulo 1. O capítulo 3, que olhamos a semana passada, diz que nós devemos temer a Deus, amá-lo, confiar nele, amar e guardar os seus mandamentos. E olha só o que nós lemos, um resumo do capítulo 3. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, se nós amarmos os mandamentos do Senhor, te acrescentarão anos de vida e paz. Uma vida longa e cheia de sucesso, uma vida abundante sobre a terra. Se guardar os mandamentos do Senhor e amar os mandamentos do Senhor, nós vamos agradar a Deus e também agradar aos homens. Nós agradaremos a Deus, seremos agradáveis a Deus. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas também diz: lembrem de Deus em tudo que vocês fizerem, e Ele lhes mostrará o caminho certo. Ele endireitará as tuas veredas, reconhece-o em todos os seus caminhos. Guardar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus no nosso coração, diz Provérbios, que será como um bom remédio para curar as nossas feridas, para sarar e aliviar os nossos sofrimentos. É saúde para o seu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha que coisa maravilhosa. Quer saúde? Busque a palavra de Deus, seja obediente ao Senhor. Não faça aquilo que Deus não quer que você não faça. Seja obediente, seja prudente. Provérbios ainda nos ensina que feliz é a pessoa que acha sabedoria, porque melhor a sabedoria que nós achamos em Deus, a sabedoria do alto é melhor do que a prata e do que ouro. Melhor do que ter dinheiro é ser sábio. Melhor do que ter poder é ser sábio, é agradar a Deus, é temer a Deus. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras, diz o verso 16 do capítulo 3. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz, é o versículo 17. O versículo 18 diz que os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhe dá vida. Quer viver e viver bem? Busque sabedoria em Deus. Nós estamos no mês de janeiro, meus irmãos. E nenhum mês melhor, mais propício para a gente buscar sabedoria, para poder viver o resto do ano agradando a Deus, servindo a Deus, buscar direção da nossa vida para a nossa vida. Então leia a palavra de Deus, ame a Deus. É tão interessante quando estudamos o livro de Provérbios e vemos na palavra de Deus o ensino, e devemos lembrar de que provérbio não é promessa. Então, quando lemos os provérbios ou a literatura de sabedoria, nós não estamos lidando com promessas, e sim com princípios.
Isso é importante ser dito. Quando a gente lê textos como faz isso e você será abençoado, isso é um princípio, mas não é uma promessa. Então hoje eu vou viver bem, amanhã eu vou ganhar dinheiro. Sabe, a gente então usa como se fosse um segredo assim. Não, não é assim. É tanto que outros livros de sabedoria foram escritos, como Jó, como Eclesiastes. E você conhece a história de Jó, não sabe? Não conhece? Jó era um homem rico, Jó era um homem poderoso, mas diz que ele perdeu tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, reto e que se desviava do mal. Mas a doença veio sobre Jó, a enfermidade veio sobre Jó, as dificuldades, o sofrimento estiveram sobre a vida daquele homem, anos da sua vida. Agora presta atenção, são princípios, porque quem vive esses princípios alcançará do Senhor misericórdia. Quem vive esses princípios, quem ama a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, quem teme ao Senhor, vai viver nesses princípios, será abençoado por Deus em tudo o que faz, em todas as coisas. São princípios da palavra de Deus. E nós devemos olhar para esses princípios de forma muito objetiva e clara. Deus criou o mundo perfeito. Deus criou o homem perfeito. O que estraga o homem, o que estraga o mundo é o pecado. O pecado arruinou o homem. O mundo que Deus criou, o mundo perfeito, é estragado, arruinado pelo pecado. Deus então traz essa graça sobre nós, de nos dar essa literatura de sabedoria, para que a gente viva bem, para que a gente seja prudente, para que a gente tenha esse conjunto de princípios, de habilidades práticas, para a gente viver bem e viver com vida e vida abundante nesse mundo de Deus. Um mundo caído, um mundo em pecado, um mundo arruinado pelo pecado, mas quem ama a Deus, quem ama a palavra de Deus, vive bem. É luz no meio das trevas. Quem ama a Deus e ama a palavra de Deus, se apega a Deus, está na presença de Deus, é luz. É um exemplo a ser seguido. É um pai abençoado. É um filho abençoado. É um marido abençoado, é uma mulher abençoada. É um servo abençoado, é um patrão abençoado. E aqui, meus irmãos, sabedoria, um conjunto de habilidades práticas para viver bem no mundo de Deus. A palavra sabedoria na Bíblia, essa palavra que iremos aprender hoje. A palavra tem um significado muito bonito, muito interessante. Você pode falar comigo essa palavra? Sabedoria. Repete comigo. Sabedoria. A palavra no hebraico é a palavra que tem como significado habilidade mais conhecimento. Habilidade e conhecimento para viver bem. É a palavra ormar. Palavra ormar. Você pode repetir comigo? Ormar. Só que o hebraico, ele tem que puxar um pouco o R mesmo. Ormar. Então você vai falar comigo assim, e puxa o R e o ar. Ormar. Ormar é a palavra sabedoria. Só que os judeus conheciam essa palavra. Quando eles ouviam essa palavra, eles sabiam que era algo muito especial, que não era uma sabedoria vinda do mundo, que não era inteligência vinda do mundo. É tão interessante isso que Deus chama Moisés, quando está construindo, ou para construir o tabernáculo, e ele chama homens
homens que são habilidosos no que fazem, nas suas artes, e Deus dá a esses homens ormar, sabedoria, e esses homens podem então fazer tudo da maneira que Deus pediu. A arca da aliança, os panos, como deveriam ser feitos, cada detalhe, cada cor, cada laço, cada pedra tingida, cada pedra ornamentada para a roupa do sacerdote, para o tabernáculo, para a arca da aliança, para as cortinas que eram colocadas ali, para o santo do santo, para o santo lugar, para o átrio, tudo era feito de maneira correta, porque Deus deu ormar aqueles homens para fazer tudo de acordo como Deus tinha pedido. Então não é sabedoria para qualquer coisa, é sabedoria ou é algo que Deus dá para cumprir a sua vontade. É algo que Deus concede para podermos viver a sua vontade, do jeito que Ele pede, do jeito que Ele deseja. E é essa sabedoria, meus irmãos, que Provérbios ensina. Esta a sabedoria dos provérbios de Salomão, ormar, habilidade, conhecimento. E é tão interessante isso, porque lendo as páginas de Provérbios, e sobretudo o capítulo 10, nós vemos o seguinte: sabedoria e temor a Deus levam a uma vida de virtude, generosidade e integridade. Uma vida de sabedoria e temor a Deus que levam a vida de virtude, generosidade e integridade, conduzem a uma vida de sucesso e paz. É algo que faz parte na vida de quem é sábio. Mas aí vem o contrário. Loucura e desobediência levam ao egoísmo e ao orgulho. Loucura e desobediência que levam ao egoísmo e ao orgulho levam à ruína e à vergonha. Assim nós podemos resumir o capítulo 10, que vai falar sobre o justo e sobre o perverso, que vai falar sobre a diferença de quem obedece e de quem não obedece a Deus, a vida de quem ama a Deus e os seus estatutos, e a loucura de quem desagrada a Deus ou quem rejeita a Deus. Assim começa o capítulo 10. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é tristeza, é angústia da sua mãe. O insensato aí é aquele que não ama a Deus. Agora olha para mim, filho, não basta vir à igreja. Se você acha que vindo à igreja você está agradando a Deus, Deus requer muito mais de você e de mim do que vir à igreja. É muito mais do que ouvir. É muito mais. É ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. É ter apego a Deus e a sua verdade, a sua vontade. E nós lemos, meus irmãos, o versículo de número 8, que diz: o sábio de coração aceita os mandamentos de Deus. Ele pode muitas vezes não compreender os mandamentos de Deus. Ele pode muitas vezes não entender os mandamentos de Deus, mas ele aceita os mandamentos de Deus. E ele sabe que é bom viver nos mandamentos de Deus. Porque por fim, a Bíblia ensina que Deus sabe o que é melhor para nós. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos. Deus sabe o que é melhor para nós. Por vezes nós podemos não compreender os caminhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, mas nós aceitamos e nós andamos nos caminhos do Senhor.
nós vivemos os mandamentos do Senhor. O sábio de coração aceita os mandamentos de Deus, mas o insensato de lábios, eles rejeitam, eles deixam, eles são ruína. E aparece a palavra ruína várias vezes aqui. Fala sobre o sábio e o que aceita os mandamentos. Os que amam os mandamentos do Senhor são abençoados, são alegria, são paz. Deus não deixa ter fome, Deus ampara, Deus abençoa, Deus segura em suas mãos. Mas os faltos de temor ao Senhor são pobres, não se enriquecem, vão passar dificuldade, são vergonha para os seus pais e para Deus. Na sua boca mora a violência, mas no coração dos sábios mora a integridade. O sábio de coração aceita os mandamentos de Deus, ama os mandamentos de Deus, cumpre os mandamentos de Deus. Mas o insensato, por suas próprias escolhas, cai na ruína. Nós recebemos os princípios, nós recebemos o conjunto de ensinos para andarmos nesse mundo louco, nesse mundo perdido, nesse mundo em pecado, nesse mundo sem Deus, como luz, como luzeiros no mundo, como exemplos. E para isso, meus irmãos, a literatura de sabedoria e os princípios da palavra de Deus para nós. Eu quero ler alguns princípios, sobretudo falando sobre a língua, o que o homem fala, o que o homem aceita, o que o homem é. Nós devemos ter a sabedoria como alvo. Conversava com alguém essa semana, falando sobre provérbios. E é interessante porque nós não temos muitos livros sobre provérbios, ou livros profundos sobre provérbios, ou exposições bíblicas sobre provérbios, porque é muito difícil, porque é complicado, porque é versículo por versículo. Não há um segmento, não há você pegar um capítulo e expor um capítulo de forma contínua. Não é esse a finalidade de provérbios. Por isso é difícil fazer assim. E alguém dizia, provérbios foi escrito para nos humilhar. Porque quando nós lemos provérbios, estudamos provérbios, a gente chega à conclusão de que é impossível viver tudo aquilo. É impossível ser como Salomão diz que devemos ser. É impossível ser um filho perfeito, uma mulher perfeita. Aquela mulher de Provérbios 31, é impossível aquilo. É impossível um pai que agrada ao filho em tudo e um filho que agrada ao pai em tudo. Um marido perfeito, uma esposa perfeita. Isso é impossível, mas segundo a palavra de Deus, deve ser esse o nosso alvo, o nosso objetivo. É alcançarmos sabedoria. O apóstolo Paulo diz, uma coisa faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu prossigo, eu avanço. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu corro para conquistar. Deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo, correr atrás, buscar sabedoria, buscar dia após dia sabedoria. Então façamos da sabedoria que vem do alto o nosso alvo, da busca da sabedoria o nosso alvo. Porque a sabedoria, quem é sábio aceita os mandamentos. Quem é sábio não se transtorna. Quem é sábio não usa a sua boca para a violência. Quem é sábio, o sábio se protege de dura correção. O sábio fala sobre a sabedoria do Senhor. A sabedoria do Senhor está na sua boca, está no seu coração. O sábio não faz fofoca. O sábio cuida das pessoas. O sábio fala da sabedoria de Deus em todo o tempo e em todos os momentos. Isso está em todo o capítulo que nós lemos, desde o versículo 1 até o versículo 31. Quando chegamos no versículo 31, ou 30 e 31, diz assim: o justo jamais será abalado,
mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Meus irmãos, há uma grande diferença entre ser sábio e ser insensato. O sábio sabe agradar a Deus e luta para agradar a Deus. É impossível não se lembrar do livro de Tiago, quando falamos de sabedoria e quando lemos essas palavras. Tiago diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, para saber ouvir de Deus e saber falar de Deus, das coisas de Deus, refrear a língua. O apóstolo Pedro também escreve: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a língua do mal e os lábios de não falarem engano. Devemos, meus irmãos, buscar sabedoria na nossa vida, em tudo que fazemos. Esse conjunto de habilidades para podermos agradar a Deus, para podermos viver bem nesse mundo de Deus, num mundo louco, num mundo em pecado, num mundo jaz no maligno. Viver de forma sábia. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato, por si só, se arruína. Nós estamos iniciando um ano e temos o desafio de podermos buscar a sabedoria do alto, para errarmos menos, para vivermos melhor diante do Senhor. E eu quero te convidar a poder pensar nisso e refletir sobre isso. A palavra de hoje é sabedoria, é a palavra ormar. Saia com essa palavra na tua mente e no teu coração. Ormar. Habilidade e conhecimento para viver bem, para viver melhor. Sabedoria. Sabedoria. Baixa a tua fronte, baixa a tua cabeça e peça sabedoria a Deus. Peça a graça do Senhor sobre a sua vida. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, nosso Deus. Nós teremos um momento, meus irmãos, de reflexão, de oração, de busca do Senhor, de busca de sabedoria. E nós teremos um instante para ouvir também uma canção. Nossa irmã Márcia irá louvar a Deus com uma canção, e enquanto é entoada essa canção, nós vamos refletir sobre vai ter a canção? Enquanto Márcia canta, nós iremos refletir sobre o que ouvimos. Eu queria te convidar para pedir sabedoria a Deus. Nós não somos sábios, não temos sabedoria em nós mesmos, mas Deus é sábio. Ele tem toda a sabedoria. E eu quero te convidar a se colocar na presença dEle e a dizer: Senhor, eu preciso de ormar. Eu preciso de sabedoria. Eu necessito de sabedoria. Ser sábio é amar a Deus, amar a sua palavra e cumprir a palavra de Deus. É temer a Deus, é ser obediente ao Senhor. Ore ao Senhor dizendo: eu quero, Senhor, eu necessito, eu preciso. Coloque a tua vida na presença de Deus nesse instante, no nome de Jesus. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Antônio Carlos Magalhães, número 473, Irecê, Bahia.
cultos às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, 9h30 e 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida.